Olá, eu sou o professor Fernando Tassoni e eu venho nesse terceiro vídeo de hoje trazer uma revisão de conteúdos para a terceira série. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre o governo de Dutra e Vargas. Pessoal, a derrubada do Estado Novo e a redemocratização não eliminaram o autoritarismo. Persistiu na nova política. Os partidos PSD e PTB foram criados por Vargas enquanto a UDN era independente. Então, as massas populares foram incorporadas ao processo político, mas eles eram manipulados pelo Estado. É o que caracteriza a república populista, não é isso? Então, durante a Guerra Fria, qualquer tipo de manifestação popular era vista no Brasil, e em alguns países da América Latina também, como uma espécie de agitação comunista. No dia 18 de setembro de 1946, foi promulgada a Quarta Constituição Republicana, que estabeleceu a organização federativa, o regime representativo, o presidencialismo e uma série de outras medidas importantes. A política externa do governo Dutra foi caracterizada por ser uma política conservadora, que rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e colocou o Partido Comunista na ilegalidade. Então o Dutra ele consolidou uma aliança com os Estados Unidos, né, um projeto ideológico alinhado com os interesses dos estadunidenses, inclusive assinando o Tratado de Assistência Recíproca e criando a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. A política econômica passou de uma política de intervenção estatal do governo Vargas para uma liberalização radical no governo Dutra. Contudo, essa liberalização radical não persistiu por muito tempo, porque a partir de 1947 a política cambial foi modificada. Então, com a adoção do plano SALT, o governo buscou coordenar os gastos públicos e eliminar alguns pontos de estrangulamento da economia. Entre os anos de 1948, aliás, e 1950, o PIB brasileiro cresceu em média 8% ao ano. O governo investiu em uma série de obras de infraestrutura, como a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a abertura da rodovia Rio-Bahia, a instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Todas essas obras foram frutos do resultado positivo dos indicadores econômicos desse período. Agora, o problema foi que houve uma falta de planejamento econômico a longo prazo, porque os gastos em infraestrutura foram excessivos e a demora na aprovação do plano SALT tornaram essas políticas a longo prazo inviáveis. Então, a sucessão por esse motivo também, né? A sucessão do governo Dutra ela começa bem antes da metade do seu mandato, com o DN preparando a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes, enquanto que Getúlio Vargas, com apoio de uma coligação formada pelo PTB, pelo PSP e pelo PSD, foi eleito presidente. E aí ele retomou o poder com um discurso nacionalista e industrialista. Porém, nesse mandato que se inicia no início da década de 50, Getúlio enfrentou uma inflação muito alta, né? Então, no segundo governo Vargas, a política econômica foi mais ativa, ou seja, houve a necessidade de o Estado intervir diretamente na economia por meio das empresas estatais e também de empresas de economia mista, como a Petrobras, a Eletrobras, para eliminar esses pontos de estrangulamento e assegurar os investimentos. Agora, o problema é que a inflação continua a crescer. Ela chegou a atingir 21% em 1952. A oposição, que na época era liderada pela UDN, passou a criticar muito esse intervencionismo do governo Vargas e associava esse intervencionismo a uma suposta tendência à esquerdização. Nesse período, inúmeros escândalos de corrupção começaram a ser denunciados, financiamentos subornados. Então, essas notícias negativas ampliaram ainda mais a oposição ao governo Getúlio Vargas. Então,
Em resposta às greves e para manter aquela imagem de, entre aspas, pai dos pobres, Getúlio Vargas nomeou João Goulart como ministro do Trabalho e João Goulart, que era conhecido também como Jango, propôs um aumento de 100% no salário mínimo, que era uma medida excepcional para as classes menos favorecidas, mas acabou gerando uma reação conservadora fortíssima, né? A classe patronal do Brasil passou a protestar contra isso. Para piorar a situação, aquele famoso atentado da Rua dos Toneleiros, que aconteceu no dia 5 de agosto de 1954, acabou desestabilizando ainda mais o governo, aumentando as pressões para que o presidente Vargas renunciasse. Inclusive, no dia 21 de agosto de 54, o próprio vice-presidente Café Filho sugeriu a renúncia de ambos, mas o presidente Vargas recusou. No dia 23 de agosto, o vice-presidente Café Filho rompeu publicamente com Getúlio Vargas. Vargas perdeu o apoio das Forças Armadas e, sob uma pressão muito forte, e não só das Forças Armadas, como de diversos outros setores da sociedade, eram pressões generalizadas, Vargas se suicida na manhã do dia 24 de agosto de 1954. E o suicídio, como eu já falei para vocês, ele causou uma comoção popular imensa, uma mobilização nas ruas, talvez nunca antes vista até aquele momento. Então, os adversários políticos de Getúlio Vargas sofreram retaliações muito fortes por parte da opinião pública. O Brasil acaba mergulhando num caos político, né? Então, a gente vai enfocar agora esse período de transição de Café Filho a Juscelino Kubitschek. Pessoal, com a posse de Juscelino Kubitschek no ano de 1956, iniciou-se no Brasil uma fase muito importante na história econômica do país, porque entre 1956 e 1960, o Brasil passou por uma transformação econômica significativa, né? Sistematizada e encarnada, de certo modo, no programa de metas. Como vocês sabem, Juscelino ele prometeu 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E de fato é inegável que a indústria cresceu muito. Algumas estimativas dão conta de que houve uma ampliação de 80% do setor industrial nesse período. Sobretudo com destaque para as indústrias do aço, mecânica, elétrica, de equipamentos de transporte, etc. O governo Kubitschek seguiu uma política de nacionalismo desenvolvimentista, então, os investimentos ocorreram no sentido de acelerar a substituição de importações e priorizar a criação de indústrias de bem de capital. O governo JK incentivou firmas estrangeiras a trazerem equipamentos industriais, desde que se associassem com empresas brasileiras, para existir algum tipo de transferência de tecnologia, né? E o Estado supervisionou o crescimento econômico, inclusive fornecendo a infraestrutura necessária. Então, além de lançar as bases das indústrias automobilística e naval, Juscelino também incentivou a indústria siderúrgica, ampliou o parque rodoviário e acabou impulsionando a construção de grandes usinas hidrelétricas como Furnas, Três Marias, etc. Mas, obviamente, o grande marco do governo Vargas, ah, a grande construção foi, sem dúvida nenhuma, a cidade de Brasília, né? Inaugurada no dia 21 de abril de 1960, e que simbolizou, né, o desenvolvimento juscelinista, porque a construção de Brasília ela serviu basicamente a três propósitos, né? Ela afasta a capital do litoral, então encerra um período de vulnerabilidade do Distrito Industrial, porque, como vocês se lembram, na época em que o Rio de Janeiro era a capital federal, o Rio de Janeiro sofreu duas vezes ameaças de bombardeio com a primeira e com a segunda revolta da Armada. Então, a construção de Brasília, que afasta a capital do litoral, também torna a capital federal mais segura. Uma outra questão importante é a gente analisar que após a construção de Brasília,
houve uma integração das 5 regiões do país, porque Brasília foi construída no Centro-Oeste, e outras rodovias foram inauguradas no sentido de interligar o Centro-Oeste com o Sudeste, com o Sul, com o Norte, com o Nordeste, e também a construção de Brasília afastou a população das decisões do poder executivo e do poder legislativo, enfim, era mais difícil ah, que o povo organizasse movimentos de protesto, passeatas. Então, enfim, uma outra realização muito importante foi a criação da Sudene, visando promover o desenvolvimento do Nordeste, diminuir as suas diferenças se comparar com o Sudeste. Essa estratégia nacionalista desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, ela baseava-se no apelo ao nacionalismo. Então, para realizar aquele plano de metas que era ousadíssimo, ele contou com amplo apoio social. Getúlio Vargas, imagina, Juscelino Kubitschek concedeu créditos aos setores empresariais paulistas, ele protegeu cafeicultores. Então, por outro lado, ele adota uma política extremamente cautelosa no que diz respeito aos aumentos salariais para a classe trabalhadora. Então, talvez o ponto fraco do programa econômico do Juscelino fosse o financiamento, porque a principal fonte de recursos do Brasil naquele período, que era o café, não estava dando grandes lucros, não estava gerando grandes saldos por causa de pressões dos Estados Unidos sobre o preço. A inflação interna no Brasil também era um problema. Enfim, em 1959, então, Juscelino opta por romper relações com a FMI, né, para manter o plano ambicioso de metas, principalmente para conseguir concluir a construção de Brasília. Então, ele adota uma política de emissão de papel moeda. Ele passa a imprimir mais dinheiro. É, Então, o programa de metas ele gera um crescimento industrial, uma diversificação das importações, há um incentivo do ingresso, né, de capitais estrangeiros. Isso acaba, de alguma maneira, modificando a estrutura social das cidades. Agora, no entanto, essa política desenvolvimentista do JK inegavelmente ampliou as diferenças regionais, porque acabou provocando um fluxo migratório interno que deslocou trabalhadores rurais para os centros urbanos e imigrantes nordestinos para a região sudeste e também para o centro-oeste, né? O rompimento do Brasil, o rompimento do governo JK com a FMI acabou resultando numa alta inflacionária imensa e o que acabou gerando o crescimento da insatisfação popular, né? E se refletiu sobretudo na intensificação do movimento estudantil, da agitação camponesa. Então, como resultado dessa conjuntura, Jânio Quadros, que era um candidato de oposição, foi eleito para suceder Juscelino Kubitschek, pela primeira vez na história republicana do Brasil. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução Cubana. Ah, Como vocês sabem, ao final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria dividiu o mundo em dois blocos, né? O Ocidente, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o Ocidente, em partes socialista, sobretudo aquela região do leste europeu, liderados pela União Soviética. A América Latina, que era influenciada diretamente pelos Estados Unidos, acaba emergindo como um espaço geopolítico importante. E como vocês sabem, no final dos anos 50, Cuba se tornou a primeira nação socialista do continente. Cuba conseguiu a sua independência da Espanha depois da famosa Guerra Hispano-Americana, que é concluída em 1898, com a ajuda militar dos Estados Unidos, que acabaram governando a ilha por 3 anos. A Emenda Platt, que é aquele dispositivo inserido na Constituição cubana, permitiu intervenções militares dos Estados Unidos e, em 1903, a base de Guantánamo foi arrendada pelos americanos. Investimentos dos Estados Unidos modernizaram a produção açucareira, houve uma desnacionalização da economia cubana, o que acabou gerando um aumento na miséria do campo e fomentando aquele sentimento anti-imperialista, anti-estadunidense. A elite cubana
que servia aos interesses dos Estados Unidos, né? Aliás, a elite cubana servia aos interesses dos Estados Unidos, enquanto a classe média estava dividida, e a camada pobre, que era de fato mais nacionalista, sofria muito com o desemprego e com a exploração brutal. Bom, em 1933, um movimento popular liderado por Ramon Grau San Martín derrubou o ditador Gerardo Machado e o Fulgêncio Batista, representando os interesses dos Estados Unidos, acaba assumindo o poder, governando Cuba de 1934 até 1900, de 1934 até 1959, aprofundando ainda mais a dominação norte-americana, transformando Cuba literalmente no bordel dos Estados Unidos. Em 1953, inúmeras manifestações contra o governo de Fulgêncio Batista marcaram a história de Cuba. Um grupo liderado por Fidel Castro e composto por Raul Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos, aliás, esse grupo liderou um ataque ao quartel de Moncada, só que esse ataque foi frustrado, os rebeldes foram presos, né? Eles foram anistiados e depois exilados no México. E a partir dali eles se reorganizaram na tentativa de angariar apoio público, apoio político das massas cubanas para conseguir derrubar o Fulgêncio Batista. A tática de foquismo do Che Guevara, ou seja, ela é uma tática criada para buscar focos revolucionários de guerrilha, acabou dando muito certo, porque quando eles retornaram para Cuba, os revolucionários conseguiram organizar, a partir da região de Sierra Maestra, um grupo camponês imenso, e pessoas dispostas a lutar, né, para derrubar o governo e conseguiram também o apoio da burguesia. Em 1957, foi assinado o Manifesto de Serra Maestra e no ano seguinte formou-se a Frente Cívico-Revolucionária Democrática. No próximo ano, no mês de outubro de 58, a Marcha de Havana começou e depois de 3 meses de luta, o Fulgêncio Batista foi deposto em janeiro de 1959. Então, depois da fuga de Fulgêncio Batista, um governo provisório foi instalado em Cuba, liderado pelo Manuel Urrutia e pelo Miró Cardona, né, um governo que foi inicialmente reformista. Esse governo nacionalizou empresas norte-americanas, implementou uma série de reformas na educação, na saúde, na zona rural, ou seja, implementou políticas agrárias. Só que a tensão entre a burguesia e as camadas populares aumentou muito, o que acabou levando à substituição do Miró Cardona pelo Fidel Castro, né, que acabou intensificando esses anseios populares. As reformas implementadas pelo Fidel Castro, visando beneficiar a população mais pobre de Cuba, acabaram provocando uma série de descontentamento nos Estados Unidos, que responderam com medidas restritivas, inúmeras tentativas de invasão a Cuba, como, por exemplo, aquela famosa invasão na Baía dos Porcos em 1961, que falhou. Então, em meio à Guerra Fria, Cuba foi expulsa da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, em 1962, e a União Soviética prometeu instalar mísseis nucleares na ilha, o que acabou levando a crise dos mísseis, que foi resolvida através de um acordo entre Estados Unidos e União Soviética, né? E Cuba, então, vivenciou a primeira experiência socialista da América Latina, a criação do Partido Unificado da Revolução Socialista em 1963, que substituiu o Partido Comunista Cubano. Enfim, pessoal, a Revolução Cubana ela influenciou a história da América Latina, ela inspirou uma série de movimentos guerrilheiros e revolucionários nos anos 60. E relembrando também, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos financiaram golpes militares no continente para evitar, entre aspas, a cubanização da América Latina e para conseguir manter a sua hegemonia sobre o continente.
para a gente ir se dirigindo ao fim, nós vamos falar agora sobre a Segunda Guerra Mundial, algumas conjunturas e também fatores. Bom, a- após a Primeira Guerra Mundial, que ocorre de 1914 a 1918, os povos da Europa acreditaram que a guerra acabaria com todos os conflitos. Agora, no entanto, esse período entre guerras, de 1918 a 1939, foi, de certo modo, quase que um preparativo para a Segunda Guerra Mundial, porque as nações vencedoras da Primeira Guerra Mundial buscaram destruir seus antigos adversários, especialmente a Alemanha, que acabou enfrentando problemas econômicos gravíssimos que geraram descontentamentos sociais terríveis. Esses problemas foram usados de uma maneira muito hábil por partidos de extrema-direita para implantar estados totalitários na Europa, como no caso da Alemanha o nazismo, no caso da Itália o fascismo, enfim. A Liga das Nações, que tinha sido criada, que é um projeto anterior à ONU, né, uma reunião de países mesmo, né, uma associação de países, que foi criada para resolver pacificamente os conflitos internacionais, falhou. E falhou por alguns motivos. Falhou devido à falta de força militar, falhou devido à ausência dos Estados Unidos, da Alemanha e da União Soviética. Enfim, a Liga das Nações não teve poder para evitar a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1935, pessoal, a agressão dos países totalitários aumentou muito. As democracias vencedoras adotaram uma política de apaziguamento, sobretudo França e Inglaterra, sem perceber que essa política de apaziguamento acabava encorajando, incentivando os países fascistas. E, e aí, com a crise econômica de 1929, os sentimentos nacionalistas se acentuaram muito. E a situação internacional entrou numa nova fase de tensão. Os países europeus acabaram se dividindo em três blocos, né? A União Soviética, as democracias liberais, encabeçadas pela Inglaterra e pela França, e os estados fascistas europeus, encabeçados pela Itália fascista e pela Alemanha nazista. O expansionismo territorial, ele acabava acirrando ainda mais as tensões, né? Como, por exemplo, na Ásia, a conquista da Manchúria pelo Japão. Quando o Japão invade a China e conquista a Manchúria, a Liga das Nações protestou, mas a Liga das Nações não podia, não conseguiu impedir a conquista, né, da Manchúria, as agressões japonesas na China. Em 1935, a Itália invadiu a Abissínia, na África, que é a atual Etiópia hoje. Em 1936, a Alemanha deixou a Liga das Nações e anunciou sua aliança com a Itália fascista de Mussolini, formando o eixo Roma-Berlim. Pouco tempo mais tarde, durante a Guerra Civil Espanhola, que dura de 1936 até 1939, Alemanha e Itália apoiaram o general Franco e aproveitaram esse contexto para testar os seus equipamentos militares numa espécie de preparação para a futura guerra. Então, de certo modo, a gente pode falar que a Guerra Civil Espanhola serviu de projeto, de cobaia, para que França e Itália pudessem, de fato, testar o seu poderio militar, né? Ah, Itália e Alemanha, tá, gente? Itália e Alemanha. A França e a Inglaterra, nesse período, elas continuavam a adotar aquela posição de neutralidade, e essa postura neutra acabou ajudando indiretamente na vitória do Francisco Franco e na tomada do poder, né, do general que governou a Espanha até 1975. Então, desde a chegada de Hitler ao poder, a Alemanha reiniciou a produção de armamentos, reorganizou suas forças armadas, ou seja, ela passa a desrespeitar o Tratado de Versalhes. Em 1936, então, a Alemanha ocupou a região da Renânia, porque Hitler defendia que era necessário uma expansão territorial para criar espaço vital capaz de prover sustento para a raça germânica. E isso acabou levando à anexação da Áustria em 1938, né?
Nesse período, a Inglaterra ainda adotava uma política de apaziguamento e a França buscava apoio da Inglaterra para garantir a sua própria segurança. A União Soviética também permaneceu isolada e os Estados Unidos também adotaram uma posição de neutralidade. Então, o fato das grandes potências não se envolverem no início do conflito permitiu que Hitler agisse livremente e que a Alemanha se tornasse tão poderosa num espaço tão curto de tempo. Em 1938, Hitler exigiu a integração da região dos Sudetos, né, na Tchecoslováquia, e nesse período a guerra era iminente, porque o governo tcheco estava se preparando para enfrentar essa ameaça. Em 1938, durante a Conferência de Munique, França e Inglaterra cederam às exigências, às chantagens de Hitler e permitiram a anexação dos Sudetos, né, seguindo aquela política de apaziguamento. Para ocupar a região dos Sudetos, Hitler acabou se voltando contra a Polônia, né? Em 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão e acabaram dividindo secretamente a Polônia entre eles. Esse pacto é o Pacto Ribbentrop-Molotov e permitiu também que a União Soviética se expandisse na região do Báltico. Para a gente concluir, pessoal, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, levou França e Inglaterra a declarar guerra contra os germânicos, e o que acabou marcando o início da Segunda Guerra Mundial. A Itália se manteve não beligerante até o ano seguinte, né? Enquanto que a União Soviética dominou a Polônia Oriental e invadiu a Finlândia também. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que esse vídeo ajude vocês nos estudos. E, por favor, curtam, compartilhem o vídeo, deixem o like, divulguem o canal se possível. E até a próxima, galera. Fui, valeu, tchau, tchau.